Kakashi é um figurante de luxo em Naruto. Oh, erva geek. Vem. Ele já foi um Anbu, teve o Sharingan mesmo sem ser o Uchiha, treinou Naruto e Sasuke, copiou mais de 1000 jutsus e mesmo assim virou um figurante de luxo. É isso mesmo, Kakashi Hatake, um dos... Já vou dizer a verdade, eu concordo com esse fato do Kakashi ter virado figurante, porque ele era um personagem nem secundário, ele era um personagem terciário. Apesar de doer na gente, todos os professores de anime, eles são personagens que eles precisam ser jogados de lado, tá entendendo? Muitos são levados pro Vasco, muitos são feitos de bobo, muitos são esquecidos, e uns vão sendo jogados para escanteio aos poucos. Kakashi foi jogado aos poucos pro lado. Eu achei interessante a forma que o Kishimoto fez Kakashi ir saindo de cena, onde o Kakashi se tornou mais fraco do que os alunos dele. Sasuke e Naruto começaram a superar Kakashi, e o Kakashi já não era mais tão forte para poder estar no nível deles, tá entendendo? Personagens mais hypados do início de Naruto, mas terminou como um coadjuvante de luxo. Nesse vídeo a gente vai analisar o declínio do protagonismo do Kakashi e por que ele, mesmo sendo poderoso, virou um personagem de apoio na própria história. E se você curtiu essa ideia de vídeo, já deixa um like, hype o vídeo e se inscreva no canal, porque hoje a polêmica é séria. Hype inicial. Kakashi já chega quebrando a expectativa. Um ninja desleixado lendo o livro em missão. Ele deveria ser um shinobi de elite, um jounin, mas que ainda assim caiu em uma pegadinha de um genin, o que a princípio faz parecer um pateta, pois deveria ser fácil para ele desviar de tal brincadeira. E na primeira missão séria contra os Zabuza, ele ativa o Sharingan e usa os mesmos jutsus que o inimigo. Aquilo chocou todo mundo, ele não só lutava bem, como parecia invencível. E existe todo um destaque onde o próprio inimigo reconhece só de bater o olho. E Zabuza ficou com o Butico na mão quando viu o Kakashi, mano. Isso devido à sua fama mundial, que deixa claro que esse personagem já havia realizado vários feitos, dentre eles ter copiado mais de 1000 jutsus, o que automaticamente gerou uma expectativa de ver todas essas habilidades em ação. E é que a gente era muito ingênuo, né? Hoje em dia a gente sabe que caralho esse Kakashi ia fazer com 1000 jutsus, tá entendendo? Então é que, mano, a gente se perde um pouco, a gente acaba esquecendo que as obras são só obras. Aí, porra, o Kakashi, a galera ficou indignada que o Kakashi nunca usou os 1000 jutsus dele, tá entendendo? Mano, não faz sentido. Nem na vida real, se tu tem 1000 habilidades, tu não usa, mano. Porque, por exemplo, como é que é a tua vida? Ah, eu acordo de manhã, bato no... Mano, a túnica tu usa 2 habilidades, pô, bater uma e acordar. Tá entendendo, o Kaká? Mas eu tenho outras, mas tu não usa. O Kakashi tá aqui, ó. Kakashi que eu achei no lixo, ó. Na rua. Ele e mais 5 personagens. Eu achei no chão aqui, ó. Dando bobeira. E ainda com o ziguezinho na mão, com a bolinha. Parece que ele tá com um bago na mão. Mano, só que a gente ficou com aquela expectativa. Quando é que o Kakashi vai usar os 1000 jutsus? Pra que ele usaria os 1000 jutsus, mano? Vai saber se no meio desses 1000 jutsus, uns 500 jutsus desse, era o jutsu merda, tá ligado? mediante a isso, também era esperado que o Kakashi tivesse uma técnica específica para cada situação. Afinal, em um arsenal de 1000 jutsus, faz sentido que você tenha resposta para tudo, além de também ter deixado subentendido uma vasta experiência. E nesse começo de Naruto, muita gente coloca o Kakashi como o jounin mais forte de Konoha, e isso não só por sua introdução badalada contra os Zabuza, como também por suas capacidades declaradas. Inicialmente foi falado que o Sharingan podia copiar tanto Taijutsu como Ninjutsu e até Genjutsu. Em outras palavras, derrotar esse personagem deveria ser algo extremamente difícil, e a própria obra reforça tudo isso no primeiro fanbook, mencionando o Kakashi como o jounin mais poderoso de Konoha. Além de que o plano de fundo do personagem tem uma lore que só deixa tudo mais incrível. O cara é ex-Anbu, discípulo do quarto Hokage. Mano, e naquela época ele era assim, né? Um trauma com o Obito, perdeu seus amigos, ficou fechado emocionalmente, ele era misterioso e escondia algo por baixo da máscara. É um cara trágico e poderoso. A fórmula perfeita para ser um protagonista paralelo que ainda iria imitar muito pela frente. O único cara que poderia bater de frente com o Kakashi dentro de Konoha, mano, era o Gai, né, com os 8 portões, mas os 8 portões a gente não pode botar aqui na briga, porque é uma técnica de último caso. Não se usa técnica de último caso para colocar na frente. E o Jiraiya, mas o Jiraiya não era tão de dentro da vila, ele era mais um de fora da vila. Então o Kakashi, sim, dos jounins de elite, da vila da elite, Bagual, ele era o mais forte, mano, ele era o mais hábil, né?
Ou será que não? 2. A queda de protagonismo. Porém, após uma promessa de personagem fodástico que representaria, tivemos uma queda nas participações do Kakashi no anime, principalmente Naruto clássico, onde ao invés de mostrar mais do poder do Kakashi, o autor na verdade começa ao jogar para baixo e ao fazer de escada. Já começa com a aparição do Orochimaru, que colocava medo em todo mundo fora do anime e em Outra coisa, antes que alguém diga, ai, mas o Orochimaru, ai, mas... tem a Tsunade, o Orochimaru e o Jiraiya. O Orochimaru não conta, porque o Orochimaru não é da Vila da Folha. É os Junins da Vila da Folha. Naquela época, Asuma, Kurenai, Gai, tá entendendo? Os de elite, ainda tem os de elite, né? O Kakashi era, assim, o mais forte deles. Agora, bota a Tsunade, a briga é boa. Jiraiya, a briga é boa. Então ele tava junto com os caras, ele tava no mais alto nível. Ele era, se não, um dos mais fortes, um dos mais hábeis. quem assistia, e dentro do anime também. E o Kakashi não era exceção. No primeiro encontro dos dois, o Orochimaru estava apenas conversando, e isso já foi o suficiente para deixar o Kakashi tenso. Na verdade, amedrontado a ponto de tremer. Kakashi tinha trauma, Porém, né? mediante a Com tudo que foi Orochimaru. mostrado do Orochimaru posteriormente, essa reação do Kakashi é justificada e até plausível. O Orochimaru ainda em Naruto clássico eliminou 2 Kages, sendo o Kazekage da Areia e o Hokage da Folha. Então o Kakashi temer esse cara é extremamente aceitável, embora o autor descaradamente tenha pegado o personagem que até então era considerado mais brabo para servir de escada para o novo vilão. Daí em diante o negócio não melhorou muito pro Kakashi. Com a chegada de Kisame Itachi na história, o Kishimoto repete a fórmula e mais uma vez faz seus personagens mais fortes e hypados servirem de escada. O Orochimaru literalmente fala que o Itachi era mais forte que ele, o que mais pra frente também é justificado. E o Kakashi vai ao combate, e ele até faz uma boa aparição, salvando a dupla Asuma e Kurenai, e já chega copiando o jutsu inimigo e fazendo jus à sua fama. O cara chega farmando uma aura do caramba, a ponto do próprio Itachi, que era o vilão, repreender seu parceiro por não levar o Kakashi a sério. E aí a gente que era fã do Kakashi pensa, pô, dessa vez o Kakashi vai amassar, ele vai acabar com esses dois vagabundos. nada. Esse vai ser o grande momento do personagem. Cara, eu não sei qual foi mais humilhante, se o Orochimaru ou o Itachi. Eu acho que o Kakashi, quando encontra o Orochimaru, é mais humilhante, bem mais humilhante, do que quando ele cai no Genjutsu do Itachi. Porque lá ele tava cagado de medo, entendendo? Aqui ele não tava com medo, ele tava receoso, pá, assim, mas ele ficou cagado do Genjutsu. Porra, é justificado, cara. Ele caiu no Genjutsu, irmão. Tudo bem, ficou todo fudido, beleza. Mas lá não, o Orochimaru só chegou, falou, e aí, como é que tá, meu amigão? Tudo bem? Com a caixa se mijando, mano. Só faltou sair mijo e fazer uma poça de mijo onde tava o Sasuke ali. E encharcar o Sasuke de mijo. Porque ele ficou cagado. Ali é medo mesmo. Ali foi bem mais vergonhoso do que contra o Itachi. O Itachi não foi vergonha, o Itachi era mais forte e foda-se, tá ligado? Porém, o que vem a seguir é simplesmente uma das maiores humilhações da carreira do Kakashi. O Itachi, que estava jogando a moral do Kakashi lá no alto, assume a luta. E depois disso, quando ele luta a sério, a luta literalmente acaba em 1 segundo, com um simples olhar. O autor simplesmente fez o Kakashi chegar botando moral, farmando aura como o brabo copiador, pra na sequência o randomizar da forma mais brutal. Se o Kakashi lutasse contra o Kisame, seria outra luta e o Kakashi tinha chance. Pô, ia lutar, ia dar luta boa ali. Mas o Kakashi, o Itachi não tinha como, cara. Não tinha como. Contra o Kisame, ele mostrou, botou de frente, o pai e tudo mais. Ia dar luta boa. Agora, contra o Itachi, Genjutsu, né, pai? Possível. O próprio Kakashi, além de derrotado, assume que só não morreu porque o Itachi não quis o matar. E além de ser humilhado em uma luta, o Kakashi ainda perdeu toda aquela moral que ele tinha como usuário do Sharingan. Pois o Itachi Usuário de fez Sharingan. questão de falar que, como herdeiro legítimo do Sharingan, ele era superior usando suas capacidades. E o próprio Kakashi concorda, e isso fica escancarado após o combate dos dois. Então o Kakashi não só perdeu o combate aqui, mas também perdeu toda a sua moral com boa parte dos fãs. Porém, as coisas aqui já estavam ruins, mas ainda conseguiram piorar, pois o Kakashi fica totalmente de lado no Eu já discordo que ele perdeu toda a moral, mas eu entendi o geek. Eu entendi o que ele quer falar, entendeu? Ele, porra, foi humilhado ali e o cara que era o mais pica, que a gente babava o ovo, Kakashi, mano. Pra quem não é da época, Kakashi era o pica. Não tinha outro personagem, era Kakashi em primeiro lugar. Todo mundo queria ser o Kakashi, todo mundo. Não tinha outro personagem. Entendeu? O personagem mais bonito, com design mais foda era o dele, com uma aura muito foda, com forma de lutar muito foda, um jeito dele. Então tudo era foda nele. Tudo, tudo, tudo.
depois ele perdeu o lugar pro Itachi. Depois dessa luta ele perde o lugar pro Itachi, sim, então eu entendo o que o Geek tá falando, mas ele continua, a aura do Kakashi era tão foda, que continuou ainda depois, mesmo ele não sendo mais o pica, ainda assim, ele ainda continua sendo o top do que a galera gosta, né? Do gosto da o galera da treinamento de seus fanbase. próprios alunos. O Jiraiya chega na história e assume o treinamento do Naruto. E claramente o nível de poder do Naruto sobe astronomicamente. Não, segundo muita gente, não subiu, não. O Jiraiya não ensinou nada pro Naruto, a galera tá de sacanagem. Com né? o Jiraiya em bem menos tempo do que com o Kakashi. E o Sasuke, mesmo após aprender o Chidori com o Kakashi, ainda acha que não vale a pena ficar na vila e prefere sair de Konoha e ir atrás do Orochimaru pra ficar mais forte. Ou seja, o Kakashi como professor em Naruto clássico é jogado na lama, é tirado pra nada. O Kakashi tenta impedir a saída do Sasuke? Até tenta, mas é vencido pelo enredo e pelo roteiro. E algumas falhas que acontecem com o Kakashi durante o clássico ele não vai ao resgate do Sasuke, ele some durante boa parte do Naruto clássico, é deixado de fora de treinamentos relevantes e também perde completamente seu protagonismo para os Sanins. O anime O que ele escreveu aqui? Sabia o Rasengan, mas não participou do treinamento do Naruto. O que ele quer dizer? Mesmo o Kakashi sabendo do Rasengan, ele não foi ajudar o Naruto no treinamento de Rasengan, ou seja, foi jogado de lado, mesmo ele sabendo e podendo ajudar com a técnica. Relevantes e também perde completamente seu protagonismo para os Sanins. O anime até dá umas desculpas narrativas, como por exemplo, ele estava em missão, ele está machucado, ele está cansado, mas a verdade é que por exemplo, ele estava em missão. Ah, é o Asuma, mano. Não, ele está machucado, ele está cansado. Mas a verdade é que a trama não sabia o que fazer com Kakashi nessa fase. E assim encerrando Naruto clássico com a moral do Kakashi lá embaixo. 3. Potencial desperdiçado. E bem, o Kakashi é chamado de ninja copiador, porque teoricamente copiou mais de 1000 jutsus. Mas na prática, quais jutsus a gente vê ele usando? Haikiri, clone das sombras, substituição e de vez em quando um jutsu de terra. Parece que ele tem uma biblioteca de técnicas. Aí uns jutsuzinho de invocação, né? Mas só abre a gaveta de cima. E pra quem só... Mano, olha que coisa linda esses traços do mangá, velho. Porra, Naruto é foda. Como eu sempre falo, mano, o mangá de Naruto é foda. E se tu quer ter esse mangá, capítulo 1 do mangá de Naruto, vai estar na descrição aqui o link pra vocês, tá bom? Amazonzinho, bonitinho. Bota na tua coleçãozinha, mano. Depois que tu compra o primeiro mangá teu, cara, eu não sei, é um carinho que tu tem. Tu fica folhando, às vezes tu não tem nada pra fazer, tu para e vai dar uma olhada, reler aquelas cenas. Não precisa ter vários. Tem um capítulo de cada obra que tu gosta, tipo a capa que tu achar mais bonita de cada obra que tu gosta. Mas o Naruto, o capítulo 1 é muito fácil de encontrar, tem obras que não. Inclusive vai estar aqui pra vocês na descrição, tá bom? assistiu o anime, Lembrando, comprando por lá, tu vai estar ajudando o canal aqui a continuar. E também vai estar se ajudando, porque tu vai pegar, pô, simplesmente a obra que tu mais gosta na tua vida. E vai ter o mangá dela, que é muito foda. pode até pensar que eu estou exagerando, mas na verdade não. E eu consigo te provar isso rapidamente. Tá vendo esse jutsu bola de fogo? Pois é, ele é filler, o Kakashi nunca usou ele no mangá. Tá vendo esse jutsu dragão de água? Também é filler, e sim, o Kakashi copiou a técnica em Naruto clássico. Porém, ele canonicamente não usou nessa cena. Sabe essa névoa que ele usa contra o Itachi? Filler também. Esse clone de raio contra o Obito aqui? Filler de novo. Então, na escrita do Kishimoto, que é o autor, o Kakashi praticamente não usa técnicas diversificadas, embora tenha copiado mais de 1000 jutsus. E o que eu posso falar do Kamui? É uma técnica absurda, ele pode distorcer o espaço-tempo. Coisa linda, mano. Olha o bundão. Kishimoto é o cara do bundão. Ele faz um bundão nos personagens, tipo uma fralda. Pampers. O cara fica com um bundaço, velho. Ele bota na nossa cara a bunda da galera. É sempre assim, dá qualquer coisa pra outra dimensão. Mas sempre que usa, o cara quase morre. A desculpa do baixo chakra até virou piada, virou motivo de chacota recorrente entre os fãs. O que mais tem na comunidade Naruto são memes sobre a falta de chakra do Kakashi. E sim, o Kamui é um poder de Deus, só que com o uso de estagiário pelo Kakashi. E claro, a gente até entende que se o Kakashi usasse o Kamui em sua plenitude, sem restrições narrativas, um problema de escrita seria criado. Porque imagina o cara masterizar a técnica a ponto de dar hit kill na cabeça do inimigo com Kamui. Ficaria muito apelão. É que nem o Amaterasu. O Amaterasu também era uma técnica tão roubada que o Kishimoto teve que dar uma diminuída no poder dela, mano. Tá entendendo? Antes era roubada pra caralho, pegava, já era, acabou. Depois, mas dá pra tirar aqui, dá pra tirar ali. A galera foi desviando a técnica, pá, tá entendendo? Então, Kamui é a mesma coisa. Uma técnica muito... A única coisa que o Kishimoto não fez é, nerfou Kamui, nerfou Amaterasu, nerfou a mãe. Mas não nerfou a porra do Genjutsu.
Aí ficou de sacanagem. Então é compreensível que o Kakashi tenha limitações com essa habilidade. Porém, daí a nunca ter derrotado ninguém com essa técnica é meio extremo demais. E enquanto isso, Naruto ganha modos e upgrades em toda a saga com os poderes da Kurama e modo sábio. E o Sasuke desperta vários novos dojutsus. Já o Kakashi só vai ficando mais exausto e ganhando memes de chacota na comunidade. Até a Sakura teve mais momentos de destaque se for puxar realmente na ponta do lápis. 4. Figurante na Guerra Ninja. E bem, na guerra você pensa, agora sim, esse é o momento do Kakashi brilhar. E ele até começa bem, com destaque contra os Zabuza reencarnado. A luta contra o Obito na Kamizone também é emocionante e bem coreografada. Mas, mesmo assim, quem rouba a cena são os novos protagonistas. Naruto e Sasuke viram basicamente... mas o Geek, tu quer que o Sasuke e o Naruto fiquem abaixo do Kakashi? Não é Kakashi o nome da obra, é Naruto, infelizmente, mano. Infelizmente, claro, de poder, como eu falei, poderia ter um desenho, um anime, um mangá só do Kakashi. E aí a gente teria ele usando os Biljutsu lá. Mas não teve, o Kishimoto preferiu ir pro Boruto. Tá entendendo? Fez merda do Boruto, agora recuperou e tá muito bom. Inclusive eu fiz, tá aqui no canal, a review do último capítulo que saiu. Velho, então se a gente quer ver Kakashi, teria que ter uma obra do Kakashi. Poderia ter um arco suano, só um animezinho de 12. Eu preferi uns 24, mas uns 2 episódios do Jiraiya, uns 2 episódios nosso amado e querido Hashirama. Tobirama poderia ter também, uns 12 pra ele também. Kakashi, o pai do Gai, a história do pai do Gai com o Gai, o Dai, que inclusive tem vídeo dele aqui no canal também. Velho, porra, poderia ter muito. Rock Lee poderia ter. Então, mano, todo mundo poderia ter um anime. Então, infelizmente, a galera teve que ficar de lado pra focar, que é o erro do Kishimoto. O Geek tá falando só do Kakashi. Mas tudo que ele tá falando aqui, a gente pode passar pra qualquer personagem de Naruto tirando o Sasuke. Qualquer um tirando o Sasuke, não teve. Mano, poderia ter um anime só do Minato, do passado. Teve esses dias um one shot, né? Faz 1 ano, 2 anos. Então poderia, só que o Kishimoto esqueceu todo mundo e focou nos 2 aqui. De divindades. O Gai abre o 8º portão e quase mata o Madara. E o Kakashi faz o quê? Apenas vira suporte em uma estratégia para o Gai resolver a situação. E não entenda errado, o destaque do Gai não é o problema. O problema seria apenas a falta de combates marcantes do Kakashi. Se eu te perguntar qual foi a grande luta do Kakashi na Quarta Guerra, você vai ter dificuldade em me falar, porque os únicos momentos em que ele brilha um pouco é quando ele trabalha em equipe com alguém. O que não é de todo ruim, porém pro cara que começou com o hype que o Kakashi tinha, ele precisaria pelo menos de uma luta solo onde ele imitasse e ganhasse o combate. E isso simplesmente não acontece em todo o anime. Luta contra os Zabuza, o Kakashi realmente venceu, porém isso só depois de ter sido randomizado e capturado pelos Zabuza, e precisa ser salvo por Genins abonado de protagonismo. Luta contra Itachi foi uma das maiores vergonhas da carreira do Kakashi, enquanto Orochimaru se resume a tremer na base, e isso até mesmo se contar o encontro do Flash. Não tem nem o que falar. Flashback dos dois, que existe só no anime. Kakashi ficou mais uma vez paralisado de medo e não pôde fazer nada. Luta contra Ele não gosta de cobra, eu entendo ele. Deidara, Kakashi foi reconhecido, sim, e até mesmo respeitado. Porém, o Kakashi termina esse arco de cama e foi incapaz de vencer um Deidara que já estava exausto após uma luta contra o Kazekage no deserto e após já ter perdido um braço. E mesmo com toda essa vantagem, o Kakashi só conseguiu tirar um braço do Deidara e ficar esgotado só em perseguir o Deidara. Nem sequer teve luta e o Kakashi ficou esgotado. Arco de resgate ao Sasuke, Kakashi não pode ir, porque ainda estava de cama. Luta contra o Pain, Kakashi realmente bateu de frente e até ficou claro pra mim que ele poderia vencer o Kamiyudiva individualmente. Inclusive, eu explico como nesse vídeo aqui. Porém, no final do dia, o que realmente aconteceu é que o Kakashi levou o apavoro do Pain, e de forma geral, até acabou morrendo. E na guerra, ele mais uma vez vence os Zabuza, porém só após montar toda uma força-tarefa com a ajuda de um Nara e um Yamanaka. Ou seja, em toda a história de Naruto, o Kakashi não venceu ninguém além dos Zabuza de forma solo, e algumas vezes a sua vitória ainda foi de forma até mesmo duvidosa, seja lá na guerra montando... Será que isso aqui, no Geek, não é uma forma que a galera vê o Kakashi como um fodão super poderoso? Que ele nunca foi. Kakashi nunca foi poderoso. Sempre falei pra vocês, Kakashi é habilidoso. Ele não tá no nível poderoso. Personagens poderosos. Hashirama, Tobirama, ele é poderosíssimo. Madara. O Gai, ele fica entre um personagem, quase um personagem poderoso. É por causa dos 8 portões ele chega no nível poderoso. Mas como eu falo, 8 portões é uma técnica muito à parte.
Mas são, por exemplo, vamos botar Naruto é um super poderoso, Sasuke é um super poderoso. Já o nosso amado querido Kakashi, ele é habilidoso. Ele tá mais pro patamar do Shikamaru do que do Hashirama, entende? Então ele tá mais na linha do Shikamaru. Porque ele tinha pouco chakra, ele tinha que aprender a otimizar o chakra dele, criar estratégias para poder lutar contra os inimigos. Tá entendendo? Então o Kakashi, a galera vê o Kakashi da maneira errada. Nunca, eu falo isso há anos. Não coloquem Kakashi na mesma prateleira do Hashirama e do Madara. Ele não tá lá. Ele pode estar em fama, em amar esse personagem. A questão é que em habilidades ele tá na prateleira do Shikamaru. Essa é a verdade. Ah, então quer dizer que ele tem o mesmo poder do Shikamaru. Não, pô, burro, burro! Não, porra, eu não tô falando isso, caralho. Tô falando que em prateleiras, tipo, ele tá no tipo de personagem que não tem muito poder, assim como o Shikamaru não tem muito poder. Ele vence as habilidades com habilidade, vence as lutas com habilidade, melhor dizendo. O Kakashi é a mesma coisa, ele não vence no poder, ele vence na habilidade, tanto que em todas as lutas dele ele precisou de alguém para lutar com ele para criar uma estratégia, incluindo juntos Shikamaru e Kakashi lutando contra Zabuza e Hidan. Entende agora a minha teoria aqui? A galera enxerga o Kakashi errado. Ele nunca foi um personagem poderoso. Ele poderia ser o mais forte no momento lá no clássico, na Vila da Folha, naquele momento da Vila da Folha. Sim, ele poderia vencer todos usando a sua forma de lutar. Ou seja, ele era o mais poderoso no sentido não de poder, mas de vencer. Ele poderia vencer geral ali, porém, nas estratégias, na forma de lutar dele, não no super poder. Sair jogando madeira na galera e vencer, tá entendendo? Uma força-tarefa e no clássico com a ajuda de seus genins. E para tentar compensar tudo isso, na guerra, o Kishimoto dá um poder divino para o Kakashi, quando ele recebe os dois Mangenkyous temporariamente do Obito morto. Ele vira um dos ninjas mais fortes do mundo por 5 minutos. Ó, eu vou dizer a verdade, isso aqui foi foda, a galera que fala mal tá de sacanagem. Foi uma merda na questão da história. Sim, tirou poder da bunda, tudo bem, tirou. Mas o que importa não é isso. Sabe, mano, a galera hoje em dia, a gente analisa muitas coisas. Ah, mas isso aconteceu porque não sei o que, tá ligado? Porque agora a moral é falar mal de Naruto. Se tu falar mal, tu ganha view e a galera tá falando mal. O ponto mais importante é, isso aqui, olhando, pensem na época. Quando vocês assistiram isso aqui pela primeira vez, o Kakashi tirando do nada um Suzano completo, com, porra, e batendo de frente com a Kaguya. Mesmo que seja um pouquinho de tempo assim. Um presente do Obito, isso foi muito foda. Isso quando aconteceu, eu falo a verdade. Eu adorei quando aconteceu. Agora, se tu for analisar, o contexto narrativo, ai, velho, a obra é feita pra te divertir. Tu nunca fez um desenho, não tô falando pro geek, tá? Tô falando pra quem assiste Naruto e reclama disso. Tu nunca fez nada na tua vida, nenhuma redação de 30 linhas tu consegue escrever. Como é que tu vai opinar na porra de uma obra? O cara faz aquilo pra pegar hype, mano. É que nem os vídeos de TikTok, Instagram, que a galera finge que tá brigando. É assim, isso é pra engajar. Tá entendendo? É a mesma coisa quando cria uma obra. A obra é feita pra engajar, porra. Então o Kakashi, porra, que incrível. E se isso fosse nos anos 90, o Kakashi fizesse isso, a galera ia amar esse poder. Não ia estar nem aí, mas tirou da bunda, não sei. Foda-se. É o poder que o Kakashi tinha, ele é foda e é o que tem. Voando, usando Susanoo com Kamui, mas tudo some assim que a luta acaba. E a essa altura ninguém mais liga pra isso, pois naquela fase o Kakashi nem sequer era o foco da trama, e mesmo tendo a participação importante, basicamente todo aquele final da luta contra Kaguya é forçado e sem sentido. Os caras começam a luta sem conseguir tocar na Kaguya usando Susanoo perfeito, e acaba a luta com todo mundo acertando a Kaguya só porque os mocinhos tinham que vencer. Pô, até a Sakura base acertou a Kaguya. Se era pra colocar a Sakura pra acertar a Kaguya, colocava ela pelo menos com Byakugan ativo. Então o Kakashi ter um destaque ali naquele final se torna algo supérfluo e sem importância. O personagem não foi importante ali porque ele teve mérito, e sim porque a história tinha que acabar com os mocinhos vencendo. A sensação que fica é que qualquer pessoa naquela hora, de alguma forma, iria ser útil na escrita para finalizar a Kaguya, e tira qualquer peso ou relevância que o Kakashi tenha, ou qualquer outro personagem que tivesse ali naquele final tosco. E isso sem falar que nem mesmo nesse auge ele teve protagonismo duradouro, porque o poder do cara vem emprestado e com prazo de validade. E diga-se de passagem, foi um prazo de validade menor do que de um iogurte. 5. Kakashi Hokage, um cargo sem tela. Com o fim da guerra, o Kakashi virou o sexto Hokage. Era o reconhecimento que ele merecia, mas o anime não mostra quase nada do seu período como líder. Tudo acontece no tempo de tela de um comercial. A verdade, talvez até menos. Só que o ponto é esse, cara. Ser Hokage na nova geração é uma merda.
Vocês perceberam que ser Hokage antigamente dava um ar de o líder da vila, o protetor da vila, o cara que é poderoso, fortíssimo e faz coisas extraordinárias. Isso no clássico era assim. Depois, no Shippuden, ser Hokage ia ficar vendo papel, mano. Olha essas pilhas de papel, tipo, aí o Kishimoto botou assim, não, se tu vira Hokage, tu vai só ter papelado e tu nunca vai lutar, quem vai lutar é os outros e tal. Tá de sacanagem. Se eu fosse Hokage, eu teria, mano, um monte de auxiliar pra fazer essa merda aqui. Se eu sou o ninja que protege a vila, caralho. Só que o Kishimoto, ele preferiu deixar o Naruto ficou assim, e o Kakashi, e a Tsunade um pouco. O terceiro, por exemplo, ficava fumando o dia inteiro, fazia nada. Tá ligado? Só pra proteger. Eu tô aqui pra proteger a vila. A partir da Tsunade começou essa questão. Empapelada e não sei o quê. E ainda a Tsunade tinha tempo pra fazer outras coisas. Porque ela tinha a Shizune pra proteger ela, pra ajudar. Cara, o Kakashi ficou, olha de papel. Ai, teve que ficar vendo um monte de papel. Naruto também. Pô, é uma forma de tirar os caras que pra mim eu não gosto. E nesse meio tempo, o Kakashi até organizou reformas políticas importantes. Pensa, o sonho do Naruto era ser um Hokage. Ah, a gente pensava, ser Hokage deve ser foda, né? Ser Hokage deve ser muito foda. E aí, ser Hokage ia ficar vendo papel. Liderou missões de estabilização após a guerra, mas tudo é citado por alto, sem mostrar. É como se o anime dissesse, olha aqui, Kakashi virou Hokage, ok? Agora vamos voltar para Naruto e Boruto. Ou seja, mais uma vez o Kakashi fica de lado, mesmo sendo o Hokage. 6. Ele foi injustiçado ou o roteiro fez o certo? A verdade é que o papel do Kakashi era formar os protagonistas, e nesse sentido, ele cumpriu sua parte. Ele fez o seu papel na segunda fase da história que foi em Naruto Shippuden. Ele foi mentor, apoio emocional, inspiração, mas o preço disso foi se tornar um coadjuvante silencioso, que tinha um potencial absurdo, gigantesco, mas que para o bem da trama, teve que sumir. E a pergunta que fica é, será que ele merecia mais? E bem, na minha opinião, com certeza sim, mas talvez ele tenha sido o ninja que segurou tudo nos bastidores, sem precisar brilhar o tempo todo. Um verdadeiro herói das sombras. Então o Kakashi é um personagem brilhante que o roteiro usou quando precisava e descartou quando surgiram personagens mais chamativos. Ele com certeza não é fraco, ele só foi vítima do foco narrativo. Mas e aí, o Kakashi foi injustiçado ou teve o O Kakashi é lindo e teve o que teve que ter. Qual a opinião de vocês? Nos comentários, link do irmão na descrição. Beijinho. Até o próximo vídeo.